Olá pessoal, nós estudamos a avaliação da força, da resistência muscular, da flexibilidade. Qual que é a aplicação prática de tudo isso? Tá? Como comentei com vocês, a gente pode avaliar o desempenho da pessoa para ela estar num concurso público, por exemplo, né? No concurso público, numa entrevista de emprego. Então vamos lá. A aplicação prática seria, primeiramente, para um concurso público, a pessoa tem que ter a paciência, tem que estudar por meses, às vezes até mesmo ano, dependendo do cargo que ela está objetivando. Então ela tem que estudar constantemente, tem que ter foco, tem que ter a disposição, tem que estar lendo o dia todo, de 4, 6, 8, 10 ou 15 horas diárias aí de estudo, tá? Mas você não tem bola de cristal, tá? Se você passa ou não passa, por mais que você estude, você tem que, para fazer o treinamento para a prova prática também, para o TAF, tá? O teste de aptidão física. Tá? Então você não pode se deixar para preparar na última hora, não. Tá? Então você tem que se preparar antecipadamente para que quando você passou na prova objetiva, na prova escrita, aí sim você já está preparado para a prova prática. Tá? De antemão eu já falo. O mais fácil é a prova prática, só que tem que ter treinamento. O treinamento ele exige tempo também, exige esforço, exige foco, exige disciplina. Vou falar para vocês de alguns testes, de vários testes que temos de aptidão física. Eu vou falar para vocês os principais que foram utilizados aí nos últimos concursos aí que tivemos aí, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal em 2018, tá, em alguns dos últimos anos aí. Tá, o teste da barra fixa. O teste da barra fixa, que seria, né, na barra, né, onde é que a gente vai fazer o movimento. Tá? No teste da barra fixa, ele pode variar de 0 a 5 pontos. Aonde que, se o indivíduo fazer simplesmente 2 repetições, ele já é desclassificado, ele é automaticamente reprovado. Então, vejam bem, por isso que é importante você estar fazendo o devido treinamento, tá? Então, para você garantir a pontuação máxima, você tem que fazer 9 ou mais flexões na barra, tração da barra fixa. No caso das mulheres, tá, ela só vai se pendurar aqui, né, e vai estar sustentando aí por pelo menos até 28 segundos. Aí sim ela vai estar atingindo a pontuação máxima, que é 5 pontos. Então ficaria com 0 a candidata mulher que ficar com menos de 10 segundos. Então, ou seja, a diferença é que quando o homem ele vai estar fazendo o movimento, né, da barra, tá? Movimento da barra, tá? A pegada ela é pronada, movimento da barra sempre passando o queixo da barra. E a mulher vai fazer a mesma pegada e só sustentar o corpo, tá, em cima da barra, se ela é desclassificada com no menos de 10 segundos. Então, a pegada sempre pronada, o que significa isso? O dorso das mãos eles são voltados para o corpo do executante, mantendo os cotovelos estendidos, podendo receber ajuda para atingir essa posição, a posição inicial, onde que a pessoa foi lá, se posicionou inicialmente, a hora que está os cotovelos estendidos, né, para você começar o movimento, está com o cotovelo estendido, e aí sim vai começar a fazer o movimento, tá? O corpo ele tem que estar na vertical, sem contato com o solo, e as barras elas vão ficar na posição lateral, as barras de apoio, né? Então, por exemplo, aqui está o indivíduo, né? Posição inicial, tá? Aqui, só um detalhe, né? Aqui está na posição pronada, a posição da mão, mas a posição correta é a posição supinada, onde a palma da mão é virada pro indivíduo, tá? Pro praticante. A execução, deixar o queixo ultrapasse a parte superior da barra, tá? A parte superior da barra aqui, o queixo tem que passar a parte superior da barra, estendendo novamente o braço e voltando à posição inicial. Sendo assim, considerada uma flexão completa. Então, desde que você passou o queixo, voltou à posição inicial e estendeu o braço. Aí sim é contabilizado uma execução completa. O que é proibido nesse tipo de teste? Ajuda externa. Tá? Você ter alguém ajudando, você levantar, ajuda externa é proibido, encostar os pés no solo, e também foi proibido o uso de luvas, tá? Para segurar nas barras. Também ele é invalidado o teste.
Agora, no caso das mulheres, tá, que a posição também ela já é diferente, né? Então, assim, a pegada é a mesma, a pronada, aonde os braços eles vão ter que ficar flexionados e o queixo acima da parte superior da barra. E nela apoiar-se quando, podendo receber ajuda, quando atingir essa posição. Então, por exemplo, a mulher foi lá, né, fez, subiu, manteve. O queixo está na parte superior da barra, beleza. Aí a ajuda saiu, ali ela tem que sustentar. Beleza? Ali tem que sustentar por pelo menos, né, a quantidade de segundos, porque senão ela é desclassificada. Agora o teste, e nesse teste de barra fixa, ele tem bastante reprovações, sabe? Porque é um teste que ele exige muito esforço do avaliado também. Tá? Só que para você conseguir essa quantidade mínima aí, não é difícil. Né? Mas sempre temos que objetivar atingir a pontuação máxima, né? Temos o teste de impulsão horizontal. No teste de impulsão horizontal, temos que ter uma superfície rígida, tá? Uma superfície rígida e, de preferência, a caixa numa caixa de areia, tá? Para que consiga ver certinho onde é que a pessoa conseguiu aterrissar. Tá, no aterrissagem seria na caixa de areia e até mesmo para evitar algum tipo aí de lesão, alguma coisa assim. Então a posição inicial, o concorrente deverá posicionar-se atrás da linha de medição inicial. Então vamos pensar aqui uma linha de medição inicial, né, aonde que a ponta dos pés eles vai ter que estar atrás dessa linha de medição inicial. Essa linha de medição inicial ela tem mais ou menos uns 5 centímetros de largura. Fazendo parte do valor medido. Então, assim, ele começa em pé, na posição estática, tá? Os pés paralelos, eles não podem estar encostando nessa linha. A execução, o candidato deverá saltar à frente com o movimento simultâneo dos pés, ou seja, ele não pode ir um pé e depois o outro, né? Ele tem que ir de uma maneira simultânea para estar fazendo esse movimento. Então, o candidato ele terá a prova queimada se os pés deixarem de tocar o solo antes da impulsão. Tocar os pés da linha da medição inicial ou projetar o corpo à frente com um consequente rolamento. Né? Então, por exemplo, saltou, pulou e fez o rolamento. Então, nesse caso, né, já é queimado o teste também. Então, para atingir a pontuação máxima nesse exercício, que a pontuação máxima também é 5, será necessário alcançar distância igual ou superior a 2,31 m para homens e 1,91 m para mulheres. Tá? Então, assim, terá direito a uma segunda tentativa o candidato que não está atingindo a pontuação mínima. Pontuação mínima para homens é de 2,01 m e para mulheres é de 1,61 m. Temos aí o teste de flexão abdominal. O teste de flexão abdominal ele tem que ser feito em piso regular e uniforme, utilizando um colchonete, né, um material, pode ser etil, vinil ou até mesmo EVA, né, para proteger a coluna. Só que assim, sempre a gente tem que estar procurando atingir, conferir os critérios obrigatórios. Por exemplo, a posição inicial em decúbito dorsal, braços cruzados sobre o tórax, a mão tocando, vocês têm que estar tocando sempre o ombro oposto, tá? Então a mão direita tocando o ombro esquerdo, a mão esquerda tocando o ombro direito e assim o movimento ele tem que ser feito, tá? Então sempre nessa posição aqui. E as pernas elas têm que estar flexionadas, uma flexão de mais ou menos 90%. Tá? A planta dos pés tem que estar em contato com o solo, recebendo o auxílio de um avaliador para que, durante o teste, permaneça com os pés em contato com o solo. Então, em momento nenhum, pode estar levantando aqui parte do pé. Então, para isso, tem que ter, é aconselhado ter um avaliador aqui segurando, segurando aqui os pés para que não saia do contato com o solo. Na execução, quando o avaliador lhe disser iniciar, o candidato deverá flexionar o tronco até tocar os joelhos. Tá? Então, por exemplo, flexionou o tronco e foi o movimento total, veio até praticamente ali no joelho. Tá? Então, esse movimento é que tem que ser feito.
e a região central, e até mesmo a região central da patela, sendo mais especificamente. Então, com os cotovelos, retornará à posição inicial de forma que a escápula encoste o solo, completando uma repetição. Se a escápula não volta, se o indivíduo está fazendo um movimento de flexão, né, do tronco e as costas não apoiar certamente o solo, então não vai ser contabilizado uma repetição, tá? Então tem que estar sempre atento a esse tipo de observação. Então a regra é que o candidato realizar o maior número de repetições completadas dentro de 1 minuto, o teste de flexão abdominal. A pontuação foi atribuída na época e correspondia à quantidade de repetições válidas até o tempo limite, né, o tempo limite de 1 minuto. Atingirá a pontuação o candidato que fazer a quantidade igual ou superior a 55 flexões para homens e 43 flexões para as mulheres. Então vejam a diferença aí para homens e mulheres, mas é praticamente, basicamente, para homem, né, quase aí que uma flexão por minuto. E a quantidade mínima de flexões abdominais completadas para homens são de 31 e para mulheres é de 25. Tá, então, assim, os candidatos que não atingirem a pontuação mínima, eles têm sim uma segunda tentativa. Tá? E também não podemos deixar de falar sobre a corrida de 12 minutos. A corrida de 12 minutos, geralmente elas são naquelas pistas ovais, né, de atletismo, onde é que elas são... pista oval circular de até 400 metros, né, onde é que as distâncias elas são marcadas, elas são demarcadas, 4, 8, 12 metros, né, 1.200 metros, e o candidato deverá correr a maior distância possível em um percurso aí de praticamente 12 minutos. Então ele vai fazendo a corrida, né, volta na pista de 400 metros, né, e vai fazendo o máximo que ele puder em praticamente 12 minutos. Tá? O que é importante a gente estar falando nesse tipo de teste? A partir do momento que o indivíduo ele começou a fazer esse teste, nada impede dele correr mais devagar ou nada impede dele andar. Tá? O que ele não pode fazer é desistir da prova sem a liberação do fiscal. Tá? Sair da prova ou da pista sem a liberação do fiscal. Tá? Então, assim, ele está correndo, deu pique, parou, caminhou um pouquinho, depois voltou, nada impede dele fazer isso. Tá, gente? Isso aí é liberado para ele estar fazendo. Então para esse teste, as mulheres elas devem alcançar o mínimo de 2.000 metros ou 2 quilômetros, né, para estar pontuando. Já os homens, eles precisam atingir 2.300 metros nesses 12 minutos. Tá, então, ó, 4, 8, 12, 16, 20. Né, então, para mulheres, aí, no mínimo 5 voltas, né? Para os homens aí, quase 6 voltas, que é o mínimo para eles estarem fazendo. E qual que é a pontuação máxima para eles estarem atingindo esse tipo de teste? Para os homens, 2.900 metros, acima de 2.901 metros, né? Então é pontuação máxima para homens, e pontuação máxima para mulheres é a partir de 2.601 metros. Temos o teste de aptidão física para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ah, mas os outros testes não são para eles também? Sim, depende do edital. O edital ele varia muito, então a cada ano muda, né? Eu peguei os mais atuais para vocês. Só que além daqueles testes, em alguns editais são cobrados o treinamento de corrida de 50 metros para homens e mulheres, e também o teste de natação. Tá? Então o teste de corrida de 50 metros ele é realizado em um terreno plano, tá? Onde haverá a demarcação das linhas de largada e chegada. Né? E não na metragem, vai ser na largada e na chegada. Por que isso? Porque a distância de 50 metros entre uma linha e outra, e claro, vai ser a maior pontuação vai ser quando a pessoa conseguir atingir esse percurso aí no menor tempo possível. Então o candidato ele vai ter que posicionar inicialmente atrás da linha da largada, adotando afastamento anteroposterior das pernas, né? Onde é que uma perna vai ficar na frente da outra, com o pé da frente o mais próximo possível da referida linha de largada. Então o sinal do avaliador do candidato parte em máxima velocidade, tá? Então assim, sempre tem aquele sinal 1, 2, 3, já! Ou apito, alguma coisa assim, né? Ou um sinal mesmo eletrônico. E ele vai estar dando o sangue nesses 50 metros, vai estar correndo o máximo possível, e quanto menor o tempo que ele for fazer, a gente está falando de milésimos de segundo, né, de segundos para dar a diferença entre um candidato e outro. Então, para isso tem um cronometrista, e na maioria das vezes tem até um cronômetro que é digital, que ele está lá já na linha de chegada, até mesmo que o próprio
próprio praticante, o próprio candidato já está vendo esse cronômetro também. Tá? E também, além disso, além do sinal, né, do sinal de largada e chegada, a gente consegue ver na chegada um painel eletrônico e também o sinal da bandeirola, né? Muitas vezes tem um fiscal ali que ele já está também dando a bandeirada para você chegar. E caso o candidato ele realize uma saída falsa, tá? Então, por exemplo, atenção já, e ele já saiu antes do anúncio da partida, ele vai ter uma segunda chance, uma segunda tentativa também. E temos a natação, que a natação é a prova do estilo livre. O objetivo é você percorrer os 50 metros em piscina e no tempo máximo aí de 1 minuto e 5 segundos. Tá? Então, o candidato que completar os 50 metros no percurso em tempo igual ou inferior ao estabelecido é considerado apto. Tá? Então, agora, quando a gente for analisando o início do teste, o candidato ele pode estar dentro ou fora da piscina. Agora, nesse último caso, pode ser utilizado a parede da piscina para impulso inicial. Tá? Então, se ele estiver dentro da piscina, por exemplo, ele pode utilizar a parede da própria piscina para dar impulso inicial. Sendo acionado o cronômetro simultaneamente com o término da voz de comando, atenção já. Tá? Então, daí o candidato ele vai começar a fazer a prova da natação. Só que não será permitido percorrer mais do que 15 metros em nado submerso, ou seja, mergulhando. Tá? Isso aí não é permitido também. Então, de acordo com as regras da Federação Internacional de Natação, que é a FINA. Então, o avaliado ele não será permitido, durante o teste, apoiar-se nas barras laterais ou nas raias da piscina, tocar o fundo da mesma, receber auxílio, nem tampouco utilizar qualquer acessório, tá, gente? Exceto touca e óculos de natação, é claro. Então, os fatos que se ocorrerem implicarão na medida na inaptidão do teste. Então, a chegada ela será concluída no momento em que o candidato tocar com qualquer parte do corpo à borda de chegada, e o avaliado terá 2 tentativas para nadar os 50 metros dentro do tempo estipulado para a prova. Tá, então, pode estar variando também de acordo com um edital e outro. Agora vamos lá, vamos falar das Forças Armadas Americanas. Tá, então, para você estar avaliando o nível tá promovendo o nível de atividade física, né, o nível de força, de resistência do soldado da Força Armada Americana. Ela foi projetado por Michael, tá? Foi dicas do sargento. Primeiramente, eliminar os piores alimentos. Né? Onde é que aqui, nesse tipo de teste, o que ele quer fazer? Quer avaliar a aptidão física, quer avaliar a disciplina do indivíduo e quer avaliar a força física. Só que, consequentemente, ele quer que tenha menores riscos de lesões e outros fatores, porque tinha um alto índice de lesão com treinamento, né? Então, por isso que esses testes eles fazem para esse intuito. Então, o que eles utilizam? De segunda, quarta e sexta, eles fazem um treinamento cardio, treinamento aeróbio. De terça-feira, eles trabalham os membros superiores. Por exemplo, flexões, barras, levantamento de peso, sacos de areia. E na quinta-feira, eles trabalham aí de exercícios de alta intensidade, focados principalmente em membros inferiores. Tá? Então, segunda, quarta e sexta, cardio. Terça e quinta, a gente está trabalhando mais exercício de alta intensidade. Alguns testes que a Força Armada Americana ela utiliza, fala, mas por que o professor está trazendo os testes das Forças Armadas Americanas? Por quê? Nós estamos alguns anos atrás deles, nossos testes já estão há vários anos em editais, então assim, provavelmente vai ser mudado, vai ser modificado alguma coisa nos próximos editais. Como sempre, constantemente é mudado, né, tanto para que os indivíduos não se adaptem, né, com aquilo. Então, por exemplo, o levantamento terra na barra hexagonal. Vejam bem essa gravura aqui, na barra hexagonal é onde é que o indivíduo ele vai estar entrando, né? Tá entre aqui a barra, onde é que tem 2 pegadas, tá, para estar fazendo o levantamento terra. E fazer 3 repetições. Estou aqui, segurei na barra hexagonal e fiz as 3 repetições do levantamento terra, tá? 3 repetições, esse é o teste.
Qual que é a intensidade do exercício? Peso máximo recomendado. Colocar o máximo que você conseguir em cada lado, você tem que levar em consideração o peso da barra. E aí a classificação, qual que é o nível que eles classificam? Nível básico, forte e elite. Por exemplo, nível básico, somando os dois lados e a barra, de 54 a 103 quilos. Quando é um nível forte, já de 104 a 158 quilos. O nível elite, de 159 até 181 quilos. Isso aí fazendo as 3 repetições. Temos a flexão T-stop ou T-stop. Né? Onde é que eles vão estar fazendo uma execução de uma flexão e depois você vai abrir o braço para um lado da maneira que o seu corpo pareça um T. Tá? Então vejam bem, aqui está fazendo a flexão. Tá? Muitas vezes eles fazem até uma variação que utilizam a perna. Né? Fez uma flexão e joga o braço para o lado. Se posiciona só em 3 apoios. Depois fez outra flexão e coloca o braço para o lado. Então sempre fazendo assim, né? nessa posição assim. Fez a flexão, levantou o braço para o lado. Flexão, levantou o outro braço. Da mesma forma que a gente pode estar fazendo com a perna. Então fazer o máximo de repetições que puder em 2 minutos. Então aí temos variados aí o nível básico, forte e elite. Nível básico para conseguir fazer 15 a 30 repetições, nível forte de 31 a 60 e nível elite de 61 a 80. Levando em consideração que sempre eles avaliam os 2 braços. Então assim, você fez um braço, fez outra flexão, outro braço, contou uma repetição, tá? Então vocês vejam como que o teste é pegada, é forte mesmo. Flexão de joelhos em barra fixa. Barra fixa, você apoiou na barra e você vai fazer a flexão de joelhos, tá? Então você não vai fazer o movimento do braço, vai ser a flexão de joelhos mesmo para fazer o teste da força abdominal e também a capacidade de você sustentar, né, o teu corpo lá. Segurando na barra fixa, você vai flexionar os cotovelos, tá? E os joelhos de maneira que encostem nos cotovelos, tá? Então você vai estar fazendo a flexão, o joelho tem que encostar aqui no cotovelo. Tá? Então, da mesma forma que está aqui na figura. Então, apoiou na barra e você fez a flexão do joelho, tá? Que ele vai ter que encostar no cotovelo para ser contabilizado uma repetição. Assim que encostar, volte para a posição inicial e essa foi apenas uma repetição e tente fazer o máximo que você puder. Tá? Então, o básico. Então, aqui não tem tempo, tá, gente? Nesse teste aqui da flexão de joelhos na barra fixa, não tem tempo. Então, se você conseguir fazer de 3 a 5 repetições, você está no nível básico. Se você conseguir fazer de 6 a 13 repetições, você já está no nível forte. Se você for fazer de 14 a 25 repetições, já está no nível elite. Faça esses testes para vocês verem que bacana que é, que facinho que é. Temos o lançamento de Medicine Ball. Da Medball, né, como que eles chamam. Então a Medicine Ball é de 4 kg, tá, que é utilizado. Primeiramente você vai agachar e quando você retornar à posição inicial, você vai arremessar com toda a força para trás. Tá, então o movimento vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Tá, então eu estou agachado, levantei e fiz esse movimento, tá? Joguei o máximo de distância para trás, com o máximo de força para trás da bola. Então você vai estar medindo a distância, vai ser medida em centímetros, tá? E se você for considerado no nível básico, de 350 a 799 centímetros. Nível forte, de 800 a 1199 centímetros. E o nível elite, acima de 1200 centímetros. Temos o teste de 250 metros, que é o sprint, arrastar e carregar esse peso aqui, ó. Tá? Então o exercício ele consiste em você estar executando 25 metros em cada etapa, ida e volta. Então pensam bem, você vai fazer o sprint, você vai arrastar o trenó de 45 metros. Tá? Você vai fazer um sprint, você vai fazer a caminhada de fazendeiro, tá? Vai utilizar um kettlebell de 18 kg e você vai fazer o sprint novamente. Tá? Então vamos lá. Mais uma vez, o exercício ele consiste em executar 25 metros de cada etapa, ida e volta. A gente está falando de diferentes etapas aqui. O sprint, arrastar o trenó, o sprint de novo, a caminhada do fazendeiro de kettlebell, né, que tem a média de 18 kg, e o sprint. Tá, então aqui o básico. Para você atingir o nível básico, o que você está fazendo nesse tempo. Nível forte, você está fazendo nesse tempo. No nível elite, estamos trabalhando aí de 1,49 até 1,30. Corrida de 3 km, correr o mais rápido que você puder e você vai estar registrando o tempo. 3 km, nível básico, tá?
Aqui o tempo que eu vou estar utilizando no nível básico, de 15h30 até 21. Nível forte, de 15h29 até 12h45. Nível elite, de 11h30 até 12h45. Tá? Aqui a gente está falando de minutos, beleza? Minutos e segundos. Tá? Então, o nível elite de 11 minutos e 30 segundos até 12 minutos e 44 segundos. Pessoal, vocês viram como que as nossas forças armadas americanas, elas exigem um pouquinho mais os testes, né, dos indivíduos. Então, assim, é claro que daqui não vai mudar da água para o açúcar, mas vai mudar aos poucos os níveis de testes físicos, eles vão ser mais exigentes, vão exigir mais do praticante, mais do indivíduo, mais do soldado, mais do concurseiro. Tá? Então, por isso é muito bom a gente estar se preparando para os testes de concurso público, os testes, até mesmo os testes de... nada impede de ser feito numa entrevista de emprego, algum teste físico também para ver se além do exame admissional, né, de o colaborador está apto para fazer determinada função, determinada atividade. Tá? Essas são algumas referências utilizadas na nossa aula. E agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Um abraço.